Eu abri a Crunchyroll com uma ideia completamente diferente na cabeça. Era uma noite de rotina normal, aquele momento automático de quem acompanha anime semanalmente. O plano era assistir somente o terceiro episódio de Jujutsu Kaisen. Foi aí que algo aconteceu. Eu ia fechar o aplicativo, seguir o dia, mas antes de clicar direto no episódio, fiz o que quase todo mundo faz, quase sem perceber. Dei aquela passada rápida pelo catálogo. Foi aí que meus olhos bateram em Hell's Paradise. Na hora veio um pensamento sincero, quase de surpresa. Ué, isso já lançou? E eu realmente nem lembrava que a segunda temporada já tinha começado. O tempo passou, outros animes dominaram as conversas e Hell's Paradise tinha ficado meio que esquecido na minha cabeça. Mesmo assim, cliquei, sem hype, sem expectativa, nada. Para não dizer o contrário, né? Foi aí que eu fiz a besteira de clicar, porque tinham dois episódios disponíveis. Dois, eu pensei, vou ver só um rapidinho. Não vi só um, assisti logo os dois em sequência. E quando acabou, fiquei alguns segundos parado, encarando a tela com aquela sensação que poucos animes conseguem causar hoje em dia. A única coisa que passou pela minha cabeça foi: nossa, que anime bom. Bom de jeito pesado, desconfortável, intenso. Hell's Paradise voltou como se nunca tivesse ido embora e fez questão de lembrar, porque ele nunca foi só mais um shonen qualquer. Logo no começo do primeiro episódio já dá para sentir que o clima não só se manteve, como ficou ainda mais denso. Não tem reintrodução confortável e eu estava esperando por isso. Não tem explicação mastigada para quem esqueceu de detalhes, eu também estava esperando por isso. O anime simplesmente continua. É quase como se dissesse: se você lembra do inferno que isso aqui é, ótimo. Se não lembra, vai lembrar agora. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A ilha, ela continua sendo aquele lugar hostil, sufocante, que parece ter vontade própria. Não é apenas um cenário perigoso, é um ambiente que pressiona a mente o tempo inteiro. O silêncio incomoda, as paisagens oprimem e a sensação constante de que nada ali foi feito para permitir a sobrevivência humana. E no meio desse caos, Gabimaru reaparece. Nosso protagonista retorna diferente, não no sentido óbvio de poder, porque desde a primeira temporada ele sempre foi overpower. A diferença agora está na postura, no olhar, na forma como ele está reagindo a determinadas ameaças. Existe algo mais frio, mais direto e mais brutal. Gabimaru luta como alguém que já aceitou a própria morte. E isso muda tudo. Um personagem que não teme morrer se torna absurdamente perigoso. Ele não hesita, não perde tempo, não romantiza o combate. Cada movimento é funcional. Cada golpe tem intenção clara. O primeiro episódio deixa muito claro que a segunda temporada não veio para aliviar nada. Muito pelo contrário. Ele funciona quase como um lembrete cruel de que ninguém está seguro naquela ilha. A narrativa reforça que ali não existe proteção de protagonismo. Qualquer erro pode ser fatal. Qualquer descuido é punido sem piedade. Isso cria uma tensão constante. Mesmo quando não há luta, você sente que algo pode acontecer a qualquer momento. A direção trabalha isso com muita inteligência, usando pausas longas, enquadramentos fechados e silêncio. A trilha sonora aparece pouco, mas quando aparece incomoda mais do que conforta. Gabimaru, ao longo do episódio, demonstra não apenas força, mas eficiência. Ele resolve situações rapidamente sem discursos longos, sem frases de efeito. E o anime faz questão de não transformar isso em algo glorioso. Não existe sensação de vitória limpa, existe peso, existe um vazio crescente. Ele mata porque precisa, não porque gosta. E essa diferença é essencial para entender quem Gabimaru é nesse ponto da história. Quanto mais ele luta, mais claro fica que existe um desligamento emocional acontecendo, um mecanismo de sobrevivência. O episódio também reforça algo que sempre foi forte em Hell's Paradise: o ambiente psicológico. A ilha não tenta apenas matar os corpos, ela tenta quebrar a mente. A sensação de paranoia cresce nos grupos. O perigo não é sempre visível. Às vezes ele está na dúvida, no medo, na exaustão. Sobreviver ali, mais do que habilidade física, exige resistência mental. E nem todo mundo está preparado para isso.
Quando o primeiro episódio termina, a sensação é clara. Isso aqui não é só continuação, é aprofundamento. É como se o anime estivesse preparando o terreno para ainda algo mais pesado. E aí vem o segundo episódio que não diminui o ritmo, muito pelo contrário, ele começa a mexer ainda mais com a cabeça do espectador, deixando claro que os desafios agora não são apenas externos. Gabimaru continua sendo o eixo central, mas os personagens ao redor ganham mais espaço, criando contrastes interessantes. Cada um reage ao inferno de um jeito diferente. Alguns ainda se agarram à esperança, outros à fé, outros apenas ao instinto mais básico de sobrevivência. Esses contrastes não são importantes porque colocam o Gabimaru em perspectiva. Ele não é apenas forte, ele é diferente. Ele parece caminhar numa linha muito tênue entre humano e algo além disso. O segundo episódio começa a deixar uma pergunta silenciosa no ar, sem precisar verbalizar. O que acontece com alguém que passa tempo demais naquele inferno? O que sobra da identidade? Gabimaru quer voltar para sua esposa. Esse objetivo continua firme, mas agora existe uma dúvida implícita. Será que ele ainda sabe viver fora daquele mundo? Será que ainda existe espaço para ele longe da violência? O anime não responde, ele só provoca. E é exatamente isso que faz Hell's Paradise funcionar tão bem. Ele não entrega respostas fáceis, ele constrói o desconforto, ele obriga o espectador a pensar junto com os personagens. E nesses 2 primeiros episódios da segunda temporada, fica claro que essa jornada está apenas começando e que o preço psicológico vai ser tão alto quanto o físico. A partir desse momento da história, a história começa a apertar ainda mais o cerco psicológico. O segundo episódio deixa claro que sobreviver naquele lugar não é apenas enfrentar os monstros ou inimigos externos, mas encarar o que existe dentro de cada personagem. A ilha continua funcionando quase como um juiz silencioso, testando limites, explorando fraquezas e expondo verdades que muitos prefeririam manter enterradas. Não existe descanso real, mesmo quando não há confronto direto. A tensão continua ali, pulsando, lembrando que qualquer momento de distração pode ser o último. Gabimaru sente isso de forma intensa. Ele segue avançando com a mesma eficiência brutal, mas agora fica mais evidente que cada passo adiante cobra um preço interno. O olhar dele carrega um cansaço diferente. Não é cansaço físico, é algo mais profundo que você vai entender quando estiver assistindo. É como se cada luta arrancasse mais um pedaço daquilo que ainda conecta ao mundo fora daquele inferno. Ele continua se movendo, continua matando, continua sobrevivendo, mas a pergunta silenciosa começa a ganhar força. Até quando alguém consegue fazer isso sem se perder completamente? O anime trabalha muito bem essa sensação de desgaste. Não precisa de monólogos longos nem de explicações óbvias. Pequenos gestos, expressões contidas e decisões rápidas mostram que os personagens estão sendo pressionados além do limite. A violência deixa de ser apenas um obstáculo e passa a ser rotina. E quando algo vira rotina, o perigo não é mais só morrer, é se acostumar. Hell's Paradise deixa claro que esse talvez seja o verdadeiro inferno, a normalização da brutalidade. Os personagens secundários continuam enriquecendo a narrativa. Cada um representa uma resposta diferente ao caos. Alguns tentam manter princípios, outros abandonam qualquer moral em nome da sobrevivência. E há aqueles que simplesmente seguem em frente no automático, sem pensar demais. Esses contrastes tornam o ambiente ainda mais instável. Não existe confiança plena, não existe certeza de que alguém ao seu lado continuará sendo a mesma pessoa depois da próxima batalha. Gabimaru, no meio disso tudo, parece cada vez mais isolado. Mesmo cercado por outros, ele caminha sozinho, não porque quer, mas porque não consegue mais se conectar da mesma forma. A missão de voltar para sua esposa ainda o mantém em movimento, mas agora esse objetivo parece meio distante, quase abstrato. A dúvida começa a rondar. Será que ao final de tudo ele ainda será capaz de viver uma vida normal? Ou será que a ilha já deixou marcas profundas demais? O segundo episódio reforça que os desafios daqui para frente não vão poupar ninguém. A sensação é de que o anime está preparando o terreno para perdas mais pesadas, escolhas mais difíceis e consequências mais duras.
Nada indica que haverá caminhos fáceis ou soluções limpas. Cada avanço parece custar algo importante. Cada vitória deixa um gosto amargo. A direção continua sendo um dos grandes destaques. O ritmo é calculado para manter o espectador em constante estado de alerta. Quando a ação explode, ela é rápida, violenta e definitiva. Quando o silêncio toma conta, ele pesa. Não é um silêncio confortável, é um silêncio que aperta o peito. Tudo contribui para essa atmosfera opressiva que se tornou a identidade da obra. E talvez seja exatamente isso que faz Hell's Paradise se destacar tanto. Ele não tenta agradar todo mundo, não tenta aliviar a barra, nem suavizar temas difíceis. Ele confia que o espectador consegue lidar com desconforto, ambiguidade e tensão prolongada. Ele não entrega respostas prontas, apenas perguntas cada vez mais incômodas. Ao final desses 2 episódios fica claro que a segunda temporada não está interessada apenas em continuar a história. Ela quer aprofundar tudo, quer levar os personagens ao limite físico e psicológico, quer explorar até onde alguém pode ir antes de perder a própria essência. Gabi Maru, mais sanguinário e mais eficiente do que nunca. Também é o mais frágil internamente que já vimos. E isso torna a sua jornada ainda mais interessante. A sensação que fica é de expectativa pura. Se esse é apenas o começo, o que vem pela frente promete ser ainda mais intenso, mais pesado e mais desconfortável. Hell's Paradise retorna mostrando que ainda tem muito a dizer sobre vida, morte, propósito e identidade. E faz isso sem piedade, sem atalhos e sem concessões. Quando esses 2 episódios acabam, não sobra aquela empolgação vazia de quero ver mais só por ver. O que sobra é inquietação, é curiosidade genuína, é aquela vontade de continuar não apenas para saber o que acontece, mas para entender quem esses personagens vão se tornar depois de passar por tudo isso. Hell's Paradise não quer apenas contar uma história, ele quer marcar, quer provocar, quer deixar o espectador pensando muito depois do que o episódio termina. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa análise, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Então é isso aí. Um forte abraço e fiquem na paz.